E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Fernando e na nossa aula de língua portuguesa de hoje a gente vai dar uma revisada em todo o conteúdo que a gente aprendeu nesses últimos dias, como por exemplo, trava-língua, classificação das palavras, palavras antônimas e ponto de interrogação. Bora lá? Pessoal, então como sempre, antes de começar, lavem bem as mãos, sentem num lugar tranquilo, peguem lá o lápis, borracha, o caderno de atividade de vocês, o caderno de anotação, para a gente começar a nossa aula. Para realizar o caderno 015 dessa semana, pessoal, nós vamos ter que lembrar alguns conceitos que nós já aprendemos nas aulas anteriores, tá? Então a gente vai revisar eles aqui no quadro e depois a gente vai resolver as questões, combinado? Então, qualquer coisa, já pausa o vídeo agora, já registra o conteúdo aqui no caderno de vocês, tá? Para depois a gente conseguir acompanhar e fazer as atividades sem se preocupar, combinado? Então bora lá, pessoal. Língua portuguesa. Um assunto que a gente trabalhou na semana passada foi trava-língua. O que é trava-língua, pessoal? Trava-língua é um jogo de palavras, tá? Que serve para quê? Para brincar, tá? Então ele não é uma coisa tipo assim, é um oficial, assim, a gente tem que fazer muito certo. Não, é na verdade um jogo, uma brincadeira popular. Então trava-língua é um jogo de palavras, tá? Com sons parecidos e ou difíceis, tá? Que as pessoas vão falar rapidamente e sem errar, beleza? E outra coisa, como eu disse, não pode errar, porque é um jogo, e no jogo, aqui no caso, quem erra, perde, ok, pessoal? Então, trava-língua, um gênero que serve para brincar, não pode errar, e possui sons parecidos ou difíceis, beleza? Saindo aqui do trava-língua, a gente passou para a classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Lembrando, sílaba é cada som que nós pronunciamos, né? Cada abertura de voz, de boca, perdão. Então, cada abertura de boca, uma sílaba. E a palavra, de acordo com o número de sílabas, recebe um nome. Se a palavra tem apenas uma abertura de voz, um som, por exemplo, vé, pó, voz, tá? Ela tem uma sílaba só, então ela recebe o nome de monossílaba. Então, a palavra que possui apenas uma sílaba, monossílaba. Mas se a palavra tiver, por exemplo, duas, por exemplo, casa, casa, lápis, lápis. Se ela possui duas sílabas, ela recebe a classificação de dissílaba. Dissílaba. Olha lá, duas sílabas, dissílaba. Dois ou duas, não começa com a letrinha D. Dissílaba também começa com a letrinha D, então fiquei fácil de associar. Então se tem duas sílabas, dissílabas. Tá, e por exemplo, escola, escola, tem quantas sílabas? 3. Outra palavrinha aqui, ó, criança, criança, criança. Se tem 3 sílabas, pessoal, ela recebe o nome de trissílabas, beleza? Então, 3 começa com a letrinha T de trissílaba. E se a palavrinha, professor, tiver muitas sílabas, por exemplo, jabuticaba, estudante, piracanjuba, por exemplo, né? Todas essas que tem 4 ou mais sílabas, tem muitas, tem polissílabas, tem muitas sílabas, tá? Então, se tem 4 sílabas ou mais, nome de polissílaba, beleza? Classificação das palavras quanto ao número de sílabas é tranquilo e vocês já estão acertando bastante. Lembrem de uma coisa, quando a palavra tiver, que eu vi gente que errou isso nas questões, RR ou SS, 2 R's, 2 S, por exemplo, carro, passar, eles se separam, ok, pessoal? Então, por exemplo, lá no carro vai ficar carro separado, beleza? Não esqueça. Saindo aqui da classificação das palavras, a gente vai para palavras antônimas. Antônimas, sentido oposto, sentido contrário. Então, por exemplo, dia, noite, alto, baixo,
outras coisinhas. Antes, depois, ontem, amanhã e assim sucessivamente, tá? Então, essas palavras que têm sentido oposto ou sentido contrário recebem de palavras antônimas. Também é muito fácil e fácil. Fácil e fácil, é pra entender que é fácil mesmo, né? Partindo depois então por alguns sinais de pontuação, tá? Hoje, na atividade 015, nós vamos trabalhar principalmente com ponto de interrogação, que é um dos pontos mais fáceis, aquele ponto que expressa pergunta. Então, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Da onde você é? Você gosta de sorvete? Todas essas questões que você está perguntando e deseja uma resposta do seu amigo, da outra pessoa, você utiliza ao final dela o ponto de interrogação. Então é simples e é fácil, tá? Então agora que a gente já revisou o conteúdo, a gente vai pegar a nossa apostila para responder as questões, beleza? Então, com a apostila em mãos, na apostila 015, tá? Nós temos a seguinte descrição lá no comecinho, de trava-língua. Então, são frases ou textos folclóricos curtos, criados por quem? Pelo povo, tá? Com o objetivo de brincar. Então, o objetivo do trava-língua é brincar e sem errar, combinado? O desafio é falar sem errar. Exemplo: o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assoviar, tá? Então, tudo isso que foi falado é um trava-língua, sons parecidos ou difíceis, beleza? Então, leia o texto abaixo. Então, acompanha aí na apostila, na página 2, tá? Tem lá um retângulo com um relógio do lado. É esse texto que nós vamos ler. Tic-tac. Para ouvir o tic-tac, 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 depois de um tic-toca, o que se toca é um tac, tá? Então, esse pequeno texto do tic-tac, do relógio, nós temos aqui palavras com sons parecidos. Então, se torna um pouco difícil a pronúncia dela. Então, se torna um pouco difícil e acaba sendo classificado como trava-língua. Combinado? Questão 1. O texto tic-tac acima é Vocês têm 3 alternativas. É um poema, é um trava-língua ou é um texto informativo? Fácil essa, né, pessoal? A gente já trabalhou aqui, tanto na aula de hoje como na aula da semana passada. 2. O trava-língua tem como objetivo brincar, informar ou ensinar algo. Como nós vimos, é um jogo. Se é um jogo, a principal função é... Certo? 3. O som tic-tac, tic-tac vem de jogo da internet ou de um relógio? Sei não, hein? Eu acho que tá fácil. 4. O objetivo do trava-língua é reproduzi-lo só cantando ou sem errar? Então, qual é o objetivo do trava-língua? É falar o texto cantando ou falar ele completo, sem errar? Tem as 2 alternativas aí, só cantando e sem errar. Qual que é a correta? 5. Forme uma frase com a palavra relógio. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês e escrever uma frase com a palavra relógio. Por exemplo, na minha casa tem um relógio. Ou eu tenho um relógio de pulso. Meu pai ganhou um relógio. Usem a criatividade, tá? Não copiem as que eu falei, criem a de vocês, certo? 6. Copie do texto tic-tac, aquele texto lá em cima do relógio, uma palavra monossílaba, ou seja, uma palavra que tem apenas uma sílaba, e uma palavra de sílaba, que tenha 2 sílabas, beleza? Então é só uma palavra monossílaba e uma de sílaba, simples. Depois vocês têm outro retângulo aí, no tom de cinza, tá? Que tá falando o seguinte, palavras antônimas. Lembra que as palavras antônimas, aqui ó, sentido contrário, oposto? Então, ó, antônimos são nomes que dão as palavras que têm sentido contrário às outras. Um exemplo, aberto, fechado, tá? Então, aberto e fechado tem sentido contrário, oposto, diferente. Então, por isso, recebe o nome de antônimos ou antônimas, certo? E aí vocês têm que responder qual que é o antônimo na questão 7. Qual é o antônimo da palavra depois?
Depois, acho que tem até aqui no quadro, não vou nem falar e nem mostrar para vocês, mas eu acho que dá para entender aí o que é, né? Virando a página para a página 3, nós temos na questão 8 o texto, o tempo, que é mais ou menos o seguinte: o tempo perguntou para o tempo: qual é o tempo que o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo, tá? Então, novamente, um jogo de palavras com sons parecidos e outros bem iguais que fazem a gente, às vezes, se confundir um pouco. Então, por isso que lembre, leitura essencial, pessoal. Como que a gente fala trava-línguas sem errar? Lendo bastante. Então, aquele aluno que lê bastante, que pega livrinhos, que lê coisas que o professor manda e tudo mais, então tá com a dicção um pouco melhor e acaba lendo esse texto sem dificuldade, beleza? Então, segredo, leitura, beleza? 9 a 8 era só para ler mesmo, a gente leu, tá tranquilo. Agora a questão 9, responda. Letra A. O texto, o tempo, acima, é o quê? É um poema, um trava-língua ou um texto informativo? Novamente, assunto muito fácil e simples. Já trabalhamos, já respondemos uma parecida, então, tranquilo. Letra B. O trava-língua tem como objetivo brincar, informar ou ensinar algo? Muito simples, muito fácil. Letra C. O que o tempo respondeu? Nós temos que voltar lá no texto e verificar. Tem uma pergunta com ponto de interrogação. Essa é a pergunta. A resposta é o que vem logo a seguir. Então, qual foi a resposta do tempo para o tempo? Pensa aí. 10. O objetivo do trava-língua é reproduzi-lo sem o quê? É reproduzi-lo sem... Aê, responde aí, escrevam na questão 10. 11, forme uma frase com a palavra tempo. Aí fica a critério de vocês, usando a palavrinha tempo, beleza? 12, ponto de interrogação. Então, o que está explicando que é ponto de interrogação? É um sinal de pontuação representado pelo símbolo, parecendo o cabinho do guarda-chuva. É utilizado quando queremos fazer uma pergunta ou tirar alguma dúvida. Copie do texto acima. Qual o texto agora? O tempo. Copie do texto o tempo uma frase interrogativa, ou seja, uma frase que faça uma pergunta. Lá no texto, o tempo, lá que o tempo perguntou para o tempo, qual é o tempo que o tempo tem? Qual a pergunta que teve aí? Copie a frase ali na questão 12. E a 13 e a 14, tranquilo e simples. Vocês só vão reproduzir a escrita em letra cursiva, letra de mão. Então na 13, vocês teriam a família silábica, aquela do tá, a família do T, perdão. Então tá, te, ti, to, tão, tá, te, ti, to, tão, tanto encaixa em letra maiúscula quanto minúscula, beleza? E na 14 vocês vão reescrever a frase. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo. Então vocês vão escrever novamente essa frase na letra de mão, letra cursiva. Chegando ali, pessoal, terminando ali, fazendo um ponto final, acabou a página 3 e a aula de língua portuguesa também se encerra. Então lembrem, registrem no caderno, façam atividade com as mãos limpas e com cuidado para não sujar, não amassar o caderno de atividade 015. Terminando, respondendo tudo, pessoal, guardem o material, lavem as mãos novamente e podem aproveitar o resto do dia. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Até lá, tchau, tchau!